Você pega a sua Bíblia, o livro de Tiago, no capítulo 1, deixa aberto aí. Nós vamos trabalhar o capítulo 1, então eu não vou usar o texto básico, nós vamos trabalhar o capítulo inteiro. Nós chamamos isso de sermão expositivo, quando a gente trabalha a exposição de um capítulo. Eu quero falar sobre provação e tentação. Alguém aqui passa por momentos difíceis na sua vida ou só eu? Quem aqui é provado de vez em quando? Ah, eu pensei que era só eu. Eu sou dessa terra, então. Quem aqui é tentado? Olha, tentação é diferente de pecado. Todo mundo é tentado. O problema da tentação é a resposta que você dá a ela. Quem não confessa a tentação, confessa pecado. Então aprenda a resistir inicialmente à tentação. A Bíblia manda você resistir à tentação, mas do pecado ela manda você fugir. E Tiago, no capítulo 1, do verso de 1 a 18, nós vamos encontrar o apóstolo nos trazendo uma ideia sobre provações e tentações, no mesmo capítulo. No capítulo 1, no versículo 1, Tiago nos ensina aqui algumas verdades, e são elas: a vida cristã, em primeiro lugar, não é uma redoma de vidro. Tiago está nos ensinando que nenhum de nós estamos aqui numa colônia de férias. Crente sofre, crente padece, crente entra em dívida, mas tem que pagar a dívida. Crente fica doente, crente enterra seus mortos, crente chora, crente chega no hospital e tem uma péssima notícia. Tiago nos ensina, nesses capítulos, como entender as provações para que elas não se transformem em tentações. Tiago escreveu esse capítulo, ou todo o livro, na realidade, para os irmãos judeus convertidos. E eles estavam vivendo sobre a batuta e a tirania do Império Romano, tiveram seus bens saqueados, eram espancados, sofriam por causa de Jesus. E Tiago nos ensina que nós não somos poupados dos problemas, mas somos poupados nos problemas. Deus não te livra da tempestade, Deus te livra na tempestade. Então, nós não somos livres da fornalha, nós somos livres na fornalha. Diga amém. Aí surge uma pergunta dentro do texto: por que o crente fiel fica desempregado? Porque, irmãos, entender a provação de Jonas é fácil. Jonas estava desobediente. Difícil é você entender que entrando no barquinho junto com Jesus, obedecendo Jesus, veja, Jesus diz: vamos, entre no barco e passemos para o outro lado. Quem mandou os discípulos entrar no barco? E qual era o destino deles? E aí, o que acontece no meio do caminho? Uma tempestade. Entender a provação de Jonas é fácil. Entender a provação quando você está obedecendo a Deus, fazendo tudo certinho, isso é difícil. E aí Tiago vem nos ensinar por que o crente fiel sofre doenças. O crente fica doente, fica ou não fica? Por que o crente passa por momentos de dor? É fato que muitos aqui talvez estejam passando momentos felizes. E você pode dizer: estou vivendo o meu melhor momento. Mas é fato também que muitos estão passando por momentos de lutas e dores. O brasileiro está vivendo à mercê da pressão, de incertezas, não sabemos o que vem pela frente. O brasileiro, eu falo por mim, está muito preocupado com as coisas que surgem repentinamente na nossa nação. Desde aquela tragédia mariana, o Brasil
pegou um espírito de pânico e de derrota e de desgraça. Aí vem o 7-1, vem o Satanás, vem tudo que acontece nesse país. Desde aquela tragédia, não, acho que o 7-1 foi antes de Mariana, é isso? Me corrija. Então vem aquele espírito que abateu o ânimo do brasileiro, e todo ano é uma tragédia, uma desgraça, um escândalo, só destruindo o ego e a moral dos pobres irmãos brasileiros. Aqui nós temos duas situações nesse capítulo. Primeiro, que Tiago nos ensina a dor que Deus transforma em triunfo. E a segunda, o triunfo que Deus transforma em dor. É isso que nós encontramos na Bíblia. A tristeza que Deus transforma em alegria, e a alegria que Deus transforma em tristeza. Você lembra do caso de Davi? Deus acabou com o carnaval de Davi. Davi preparou uma festa, pôs a arca num carro de boi, pintou a arca por fora, pôs uma caixinha de música dentro da arca e falou: vamos sambar, vamos nos alegrar. Deus transforma a alegria de Davi em tristeza. Nós temos isso na Bíblia. Várias vezes Deus invertendo o que você está vivendo. Seja uma dor, Deus inverte para alegria. Seja uma alegria, Deus inverte para tristeza. Depende do momento que você está vivendo. No verso 2 e versículo 4, Tiago vai nos ensinar então Deus transformando as tribulações em triunfo. Veja o verso 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Você está lendo comigo isso mesmo? Não. Considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte alguma virtude. Se você entender as verdades que tem aqui nesse texto, é de uma riqueza sobrenatural. Tiago, falando sobre as provações que passamos na vida cristã, ele nos ensina aqui 4 verdades. E a primeira verdade, no versículo 2, ele diz: as tribulações, as provações que nós passamos são compatíveis com a sua fé. Tiago literalmente está dizendo que crente sofre, que crente padece, que crente tem prejuízos, que crente é traído, que crente é decepcionado. Literalmente a Bíblia nos adverte a esperar as provações, a esperar as tribulações, a esperar as decepções. Então, se você vem para Jesus e você vem com a ideia: agora eu vou viver um mar de rosa, você vai se decepcionar com a igreja e também com Jesus. Inclusive, irmão, quando se trata de crente, em algumas situações a coisa até piora. Crente, se montar uma fábrica de chapéu, dependendo, nasce todo mundo sem cabeça. Em algumas situações a luta é pior. Tem 40 funcionários lá, o cara tem que mandar embora. Fala: manda embora que é crente lá. A palavra deixa claro, Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, ok? E o que é que você faz diante dessas aflições? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí, alguns vão dizer: e você também vencerá? Não, já foi vencido. Paulo diz em Atos 14:22, por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Paulo ainda diz em Timóteo 3, para 2 de Paulo a Timóteo 3, no versículo 12, todos os que querem viver de uma maneira santa em Cristo sofrerão perseguições. O grande patriarca Jó diz em Jó 5, no versículo 7, o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam por cima do fogo. Por que nós sofremos?
Por que que nós passamos tribulações, lutas, decepções, traições, perdas e etc? Em primeiro lugar, nós não somos desse mundo. Segundo lugar, somos peregrinos nesse mundo. Terceiro lugar, nosso lar permanente é no céu. Diga amém. Você trabalha aqui, Deus vai te prosperar aqui, Deus te dá carro aqui, Deus te cura aqui, Deus te restaura aqui, mas a Bíblia diz, tendo passado por tudo isso, olhe para o alto, porque é de lá que vem o seu socorro. João capítulo 14, versículo 1, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou para o Pai preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Está chegando a hora de você pegar a sua mala e partir para a glória, meu irmão. Por esses motivos, nós precisamos das bênçãos de Deus. São as bênçãos de Deus que enriquecem e não acrescenta dor. Não é as bênçãos de Deus que acrescenta dor, é a dor do mundo. O mundo naturalmente tem as suas dores automáticas. Imagina o camarada sem as bênçãos de Deus. Imagina você sem ser guiado pelo Senhor. Não dá para conviver nesse mundo de decepções, traições, perdas, desilusões, doenças, sem depender do Senhor. Tu está doente? Vem aqui que Jesus te cura. Tu está precisando de prosperidade? Vem aqui que Ele vai prover. Você precisa de um milagre? Vem aqui que Ele vai fazer um milagre na sua família. Sabe por quê? Porque nós convivemos com a dor. Nós convivemos com o sofrimento e convivemos com as provações e as tribulações. No versículo 2 ainda, na parte B, o apóstolo cita a segunda coisa que ele quer nos ensinar sobre provações. E ele usa a palavra aqui, ó, porque vocês passarão por diversas provações. Preste atenção, em algumas Bíblias está provações variadas. Isso é muito interessante, porque a palavra grega para diversos aqui é poikilos. E essa palavra significa diversas cores. Quando Tiago usa o termo passar por diversas provações, ele usa o termo de uma pintura, poikilos. Ele fala provações de diversas cores. E ele está afirmando que tem provações leves, azul. Provações cinzas, mais ou menos. E tem aquelas provações negras, com dor e sofrimento total. Sabe o que eu aprendo com isso? É nesse sentido que a palavra provações diversas aqui nos ensina que existem provações fáceis, que você pode passar sozinho. Existem provações difíceis, que você não consegue passar sozinho. Por isso que ele usa o termo, não é muitas no plural, mas provações diferentes, umas das outras. Então, há provas na Bíblia, ou que nós vivemos no dia a dia, que são maiores do que podemos suportar. São maiores que nossas forças. Quando você passa por provações maiores que suas forças, o que a Bíblia sugere? Ela manda você não andar sozinho. Ela manda você pedir ajuda. Ela manda você pedir socorro. Tem provação que você tira de letra. De letra também não, mas você passa sozinho. Mas há provações que são cinzentas, são negras. Não dá para sofrer assim, sozinho.
É nesse sentido que Tiago nos ensina. Agora, nos versos 3 e 4, vamos conferir aqui. Ele diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé, presta atenção na palavra, produz. Como você pode imaginar que provação produz alguma coisa? E produz o quê? Perseverança. Diga comigo. É nas provações da nossa vida que aquilo que somos deficitários é construído em nós. Olha o que Tiago diz aqui, ó. Produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhe falte alguma virtude. Escute isso. Você sabe aonde Deus permite a provação na sua vida? Na área que te falta virtude. Vou te dar um exemplo. Como que Deus trata o orgulhoso? Permitindo provações que lhe humilhem. A morte do orgulho é a humilhação, irmão. Como que Deus trata, por exemplo, uma pessoa nervosa? Permitindo que ele seja provocado. Olha o que Tiago diz: porque a prova da vossa fé tem intenção de produzir alguma coisa. Produzir o quê? A fim de que não lhe falte nenhuma virtude. Sabe por que você está passando pelo que você está passando? Porque está lhe faltando virtude nessa área. Como que Deus trata, por exemplo, o ansioso? Olha, eu preguei isso uma vez lá em Joinville, quando tu era pastor lá em Joinville. Como que Deus trata uma pessoa ansiosa? Ora, se a morte do orgulho é a humilhação, se a morte do nervosinho é a provocação, qual é a morte da ansiedade? É a demora. Sabe como que Deus trata o crente ansioso? Demorando. Você não gostou, né? Tem alguém ansioso aqui ou só eu? Aí você fala: meu Deus, por que está demorando? Tá, você já respondeu a pergunta. A resposta está na pergunta. Por que está demorando? Está na pergunta. Tiago nos deixa muito claro aqui umas coisas. Primeiro, nas provações da vida, nossa fé é testada para mostrar se é ou não genuína. E nesse ponto, você sabe que as virtudes estão registradas em Gálatas no capítulo 5, são as 9 virtudes do Espírito. Se alguma daquela virtude faltar, ou algumas daquelas virtudes faltarem, o Senhor vai produzir em você, ou permitir em você, algum tipo de provação, até aquela virtude ser construída. Tem gente na igreja, que o Espírito Santo fala assim: ó, não se converte muito não, porque é você que eu vou usar para tratar aquele outro. Aí o cara sai dessa igreja, ele vai para outra. Aí o Espírito Santo pega aqui: eu tenho um crente ali fofoqueiro, ele saiu da outra casa de fofoca, eu tenho ali fofoqueiro, vai tratar ele. Irmão, sabe como é que funciona a igreja? A Bíblia Sagrada nos ensina o que é a igreja. Jesus disse: quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. O que é o corpo de Cristo? Responda. Então, o sangue de Cristo está em quem? Tem gente que fala: não, eu só adoro Jesus, eu sirvo só Jesus. Você já viu um narigão andando no centro da cidade de Curitiba? Ô narigão, cadê seu corpo? Não preciso, eu sou o corpo. Ô dedão, não, eu sou o corpo. Irmão, eu antigamente dizia que tinha salvação, a salvação é só em Jesus e não tem salvação fora da igreja. Eu acredito que existe a salvação fora de denominações, mas não tem como ser salvo sem estar no corpo. Se você não comer do corpo, você sabe o que é comer do corpo? É aguentar a perseguição do outro irmão ali do seu lado. Isso é comer do corpo, sofrer no corpo, padecer no corpo, ser perseguido no corpo, apanhar no corpo, ser fofocado no corpo, receber mentira no corpo. 1 de João 7, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos união uns com os outros. Não, temos
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Irmão, se você não comer do corpo, que é a igreja, você não tem parte com ele. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra corpo de Cristo, está falando da igreja de Cristo. Então, para que serve a igreja? É muito fácil ser crente na internet. Você não precisa perdoar ninguém. Não precisa pedir perdão para ninguém. Não tem que dizimar. E eu ouvi o pastor falando, irmão, tem que dizimar, irmão. Irmão, você dizima, irmão. Não tem que ofertar. Sabe como é que funciona a igreja? Camarada é avarento, vem para a igreja dessa. Naquele dia que ele vem, é o dia que o Espírito Santo fala para o pastor: nesse dia você vai demorar mais na oferta. Ó, você fala 15 minutos, hoje você vai falar 20. Mas por que o pastor... Aí quem convida fala assim: justamente hoje. Cara, é Deus tratando o cara. O cara chega, ele odeia algumas músicas, o Espírito Santo já cutuca os músicos. Hoje vocês vão cantar essa música. Ui, que música chata. Aonde você for, essa música vai ser cantada. Aonde você for, o pastor vai demorar na oferta, seu avarento. Aonde você for, o pastor vai falar coisas que você não gosta. Sabe por quê? Porque está lhe faltando virtude, rapaz. E não adianta fugir não. Sai daqui, pinga aqui. Igreja é um negócio interessante. Todo mundo chega na igreja com 3 situaçõezinhas. Toda vez que você chega na igreja, aprenda que todo relacionamento tem 3 situações. Primeira, todo mundo chega na igreja iludido. Iludido assim: essa é a igreja da minha vida. Com 1 mês da igreja, ele põe assim: hashtag eu amo a minha igreja. Cara, como 1 quilo de sal primeiro. Ele se ilude. Esse pastor Davi é o cara. Eita, pastor! Eita! Está iludido, coitado. O cara chega na minha igreja, a primeira coisa que eu falo para ele: eu posso fazer uma promessa, eu vou decepcionar você. E o que você vai fazer depois disso? Todo mundo pensa que pastor é um anjo que caiu do céu. Queridão, enquanto você está embaixo, você é pedra. Aqui em cima que você vira vidro. Ser pedra é fácil, rapaz. Depois de você estar iludido, vem a segunda fase. A desilusão. É quando você começa a ver os defeitos da igreja. Aí sabe o que você faz? Quando você não se sujeita a um tratamento, você muda de igreja. Quando você não se sujeita a uma doutrina, você muda de teologia. É essa geração hoje, a geração de olhos secos, que se ofende, mas não se emociona. Coitado do pastor, a gente tem que ficar pisando em ovos. Olha, não fala isso que o irmão lá, olha, se falar do PT, aquele irmão que é PT ali sai da igreja. Se falar que vai torcer para a Copa é do mundo, então crente não assiste Copa do Mundo, que é do mundo. Então, tem irmãos que terminam a culto, vem uma fila: pastor, não fala isso mais, pastor, não fala isso mais, mas vai se catar, pá! Ah, pastor, você não devia fazer isso. Gente, Tiago deixa claro que as provações têm uma missão: construir em você a virtude que você não tem. Está difícil a colheita? Muda a semente. O culpado pelo momento que você vive é a semente que você plantou. Estou sendo muito humilhado. Ninguém humilha a gente humilde. O humilde nunca se sente humilhado. Está se sentindo humilhado, tem ego para queimar. Sabe como é que Deus mata o ego? Aí o Espírito Santo cutuca: vai lá, fala dele. Depois eu trato com você, seu fofoqueiro, mas agora é para você tratar ele. Está faltando virtude aí, irmão? Olha, eu nem vou começar. Mas ainda ontem eu falei para minha esposa, coisa que eu acho que Deus está tratando em mim.
Eu vou desfazer o meu Facebook pela 5ª vez, eu não presto para isso não. Facebook só dá certo com 2 tipos de gente. Só. O calmo e o falso. Eu não sou nenhum. Nem outro. Então eu não consigo ver algumas coisas, eu fico assim, pissuído. E as provocações, e não sei o que, eu fico maluco, irmão. Aí eu falo, não, Deus está me tratando. Eu sou assim, eu sou muito explosivo. Então tem coisa que só acontece comigo. O menino senta na minha frente no avião, vira para trás e vomita no meu corpo. Está faltando virtude, irmão. Estou cansado de ser humilhado em igreja. Até Jesus voltar, você vai ser. Sabe o que você sabe o que Isaac falou? Sabe o que Isaac falou para Esaú? Esaú carregava Jacó na sua alma. O que ele queria com Jacó? Matar. Olha o que Isaac falou. Quando não te importares mais, será livre. Sabe quando a provação acaba? Quando você já tem a virtude. Quando não sentir mais dor, quando não sentir mais problema, você está livre. Sabe como é que Deus trata pessoas que não têm controle financeiro, permitindo que ele fique descontrolado e quebrando cartão de crédito todo ano? Essa é a sua deficiência. Ai, gente, eu queria tanto ficar só nisso. Satanás, ele produz o pior de nós. Deus produz o melhor de nós. Satanás produz ira, produz amargura, produz remorso, produz falta de perdão, faz você ficar migrando porque todo mundo é contra você, mas Deus não. Quando Deus produz aprovação, ou permite aprovação, é para construir em você uma virtude do Espírito que esteja faltando. Ninguém vai dizer glória a Deus, fala a Deus, terra, Jeová, céu, não. As provações da nossa fé trabalham por nós, não contra nós. O que o crente precisa entender que cada momento da sua vida está trabalhando por ele, não contra ele. Todas as coisas cooperam, mas não é todas as coisas boas, é todas as coisas, as boas e as más. Diga amém. Mas seja, eu sei que você está rindo, emocionado por dentro. Eu não consigo ver, mas eu sei que por dentro você está, uau! Segundo lugar, dos versos de 5 a 12, Tiago nos ensina como lidar com as provações. De 5 a 12. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, faz o quê? Peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Você vê, só é burro quem quer. Ah, eu não tenho essa inteligência, é porque não quer ter. Porque a Bíblia diz, se você pedir, Deus dá. Ok? E continua o texto. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Olha o que Tiago diz. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida, instável em tudo que faz. Deus não suporta trabalhar com gente estável. No verso 9, olha isso aqui, gente. O irmão de condição humilde se orgulha quando estiver... o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. O rico deve orgulhar caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai, então sua flor e sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murcha em meio aos seus afazeres. Isso aqui é tão poderoso, mas tão poderoso, traz uma lição para nós tão poderoso. Em primeiro lugar, o alvo de Deus em nossa vida sempre será a maturidade cristã.
crente maturo faz mais estrago na igreja do que o diabo. Eu tenho uma ideia. E eu aprendi isso com o meu pastor Luciano Subirá. Não é porque tal igreja faz, eu vou fazer. Eu vou fazer se tiver gente madura para fazer. Senão fica sem o cargo. Porque a pior coisa que existe hoje no meio do povo de Deus é a imaturidade. Todo mundo tem uma procuração de teólogo, médico, doutor, juiz, desembargador. Mas ninguém é nada. E o grande propósito de Deus é Romanos 8, 29. Aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para se tornar a imagem e a semelhança de Jesus, para que ele seja o primeiro entre muitos. O propósito final de Deus é fazer você se parecer com Jesus. Para isso ele permite as provações. À medida que somos provados, Tiago ensina, está sendo provado, não se desespere, peça sabedoria para passar pela provação. Está sem dinheiro? Peça sabedoria. Senhor, eu não quero murmurar, me dá sabedoria. Primeira coisa, primeiro ato seu de sabedoria é... O primeiro ato de sabedoria é... Diga amém. Eu aprendo uma coisa nesse texto. Sabe por que Deus permite provação? Primeiro, para nos desmamar. Tem duas situações que bebê que eu não consigo ver. Desmamar e tirar da fralda. Desmamar então é dolorido. Criança tem que dormir longe da mãe. Passa a noite toda chorando, talvez 2 noites. A minha vontade era ter uma tetinha, minha filhinha. Gente, é um sofrimento absurdo. Não, hoje ela vai dormir com você. Gente, que dor. Que dor. Gente, aprenda uma coisa. Meu filho está com 15 anos. Enorme. Ele fala, pai, eu ando com as dores no corpo. Eu falei, é porque crescer dói. Quando está no período de crescimento, dói a junta, pai, igual velho. Eu tenho a mesma dor. Só que por outro motivo. Crescer dói, amadurecer dói, maturidade dói. Tem gente que está passando por dói porque você está crescendo. É, irmão. É porque você está crescendo, dói. Desmamar dói, maturidade dói. Aí sabe o que o irmão faz? Ele pula para outra igreja. Não, esse pastor aí é um grosso. Ele veio lá do Rio de Janeiro, pensa que aqui Curitiba é Rio de Janeiro. Aqui é Curitiba, meu irmão. Aqui não é Rio, não. Aí Deus traz um camarada, a fotocópia do pastor dele, para tratar o curitibano milindrado. Porque aqui tem, irmão. Mimimi, não, aqui não tem, não. O curitibano é tão milindrado que se você der bom dia para ele e ele não te deu bom dia, ele fala, só se for para você. Não gosta de visita, não gosta de visitar. Tem gente lá na igreja que fala assim, não, pastor, não se incomode. Eu falei, quando alguém fala não se incomode, é porque ele também não quer ser incomodado. Eu vou te incomodar sim, porque eu vou lá, eu me incomodo e depois vou te incomodar. Irmão, Deus manda para você o que você precisa. Vocês têm o pastor que Deus olhou para você e disse, você precisa desse pastor. Esse homem de Deus vai tratar o seu milindre. Esse homem de Deus, se você levanta e fala assim, ó, tô olhando, senta. Eu mandei alguém levantar. Rapaz, isso para o curitibano é o fim da picada. Falei alguma mentira? Rapaz, mas está sendo tão uma bênção. Porque os pastores de Curitiba, eles pensam 3 vezes, 10 vezes, antes de corrigir o curitibano. Aí Deus manda quem tem boca de profeta. Eu mandei alguém sair do lugar. Eu falei para alguém levantar.
eu não vou ficar quieto até todo mundo sentar. Sabe por quê? Porque você vai ter que desmamar, tiozinho. Você vai ter que amadurecer. Você vai ter que aprender a ouvir não. Você vai ter que aprender a saber a hora de crescer. Pois eu sinto que a oferta hoje vai ser maior. Quem sente junto comigo assim? Escuta, para alcançar a maturidade, Deus faz 3 coisas. Para você crescer, que dói. Para amadurecer, desmamar, que dói. Deus faz 3 coisas. Primeiro, há uma obra que Deus faz, que Deus realiza por nós, que é a salvação. Segundo lugar, a obra que Deus realiza em nós, que é a santificação. Por nós a salvação, em nós a santificação. E há uma obra que Deus realiza através de nós, que são as boas obras. Sabe quando um crente está maduro? Quando ele completa essas 3 fases. Enquanto você não estiver maduro, vai ficar doendo. Ai, Senhor, por quê? Nesse quesito, irmãos, Deus, agora eu vou dizer uma coisa, vai chocar. Chocar. Mas eu vou falar, irmão. Vai embora não, igual meu amigo ali, ó, fecha a porta. Nesse quesito, Deus, irmão, escute bem. Deus tem 0 de pressa para tratar você. Vou te dar um exemplo. Deus trabalhou 25 anos na vida de Abraão, olha a pressa dele. Deus trabalhou 13 anos na vida de José para colocá-lo no trono. Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés para depois usá-lo. Estava faltando muita virtude, né? Deus trabalhou 3 anos na vida dos apóstolos para depois enviá-lo. Jesus trabalhou 14 anos na vida de Paulo, depois mais 16 anos, depois mais 3 anos. Até ele se tornar o grande apóstolo. Olha a pressa que Deus tem. Ah, mas está demorando demais. Para Deus ainda talvez está só começando. Ah, mas eu não aguento mais. Aguenta. Aguenta, você vai aguentar sim. Então eu aprendo uma coisa. O tempo da aprovação depende de pelo menos 5 coisas. Quem aqui quer saber quando vai terminar a aprovação na sua vida? Agora você vai saber. O tempo da aprovação de Deus na minha vida depende de 5 coisas. Primeiro, temperamento da pessoa. Segundo, humildade da pessoa. Terceiro, paciência da pessoa. Quarto, ousadia da pessoa. E depois, renúncia da pessoa. São essas 5 coisas. São essas 5 coisas que determinam quando termina o deserto. Quer que eu leia de novo? Eu sinto que você quer. Eu vou ler. Eu sinto que você está tão motivado. Primeira coisa, temperamento da pessoa. Segundo, humildade da pessoa. Gente, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Sabe o que é resistir? O soberbo tenta receber alguma coisa de Deus, Deus empurra ele. O soberbo tenta tocar em Deus, Deus pá, empurra ele. O soberbo tenta vir até Deus, Deus empurra e ainda faz assim. Ele resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Terceiro, paciência da pessoa. Quarto, a ousadia. Deus não gosta de gente frouxa. Se te mostrares frouxo no dia da batalha, sua força será pouca. Então sabe como é que Deus trata quem não tem iniciativa? Fazendo ele sempre perder as coisas que ele tenta construir. E quinto, a renúncia. Renúncia. Por essas razões
que alguns princípios, algumas coisas demoram mais ou menos. Na vida de um demora tantos anos, na vida de outro tantos anos. Por que outro já está na bênção e eu estou, cara? Porque tem gente que não é fácil de lidar. Pastor Davi, deixa eu te falar uma coisa. Aqui não tem isso. Nessa igreja o povo quer um santo, tudo santo. Mas tem gente na igreja que estão ali só para sugar a energia do pastor. Ele não vai mudar. Ele não vai crescer. Não é porque Deus não quer, não é porque ele não quer. Ele é o primeiro a incomodar o pastor, seja a qualquer hora. E depois, ele estava lá só para tirar a energia e a força e o foco do pastor. Eu demorei a entender isso. Mas quando eu entendi, eu já falo, esse é daqueles. Ele está aqui só para me sugar. Tudo que você fala para ele fazer, ele não segue conselho, ele não oferta, ele não dizima, ele não quer um culto na casa dele, ele não vem em conferência, ele não vem em campanha, ele não vem pastor no domingo. Ele não quer nada. E ele faz se o pastor não mandou. Se o pastor mandou, ele não faz, porque é de birra. Mas ele é o que mais liga, ele é o que mais incomoda, ele é o que mais é o primeiro. Fala, pastor, preciso de meia hora com você essa semana. Sabe, não é fácil entender as pessoas que estão na igreja para sugar a força, a vitalidade, a alegria do trabalho na obra do homem de Deus. Mas não seja você uma pessoa dessa. Tudo que vem do homem de Deus, siga, pratica. Porque é quando o homem de Deus vê que você pratica o que ele lhe aconselhou, ele fica motivado. Quando o homem de Deus fala, rapaz, esse cara não quer nada com nada, ele desanima. Você está entendendo o que eu estou pregando? No verso 5 a 8, estou terminando agora. Tiago nos ensina aqui princípios para lidarmos com as provações. Agora você viu anteriormente princípios para fazer a provação cessar. Não é fácil, gente, eu sei que não é. Faz o seguinte, essa mensagem fica na internet, ouça de novo, anota, depois de novo, anota, depois de novo, anota. Faz isso, indica para alguém. Sabe o que é crente murmurador? Você sabe o que significa murmuração? O original é rosnar. Murmurador é o Mantley que fica assim. Esse pastor. O cara fica rosnando. Sabe uma coisa que me impressionou na Bíblia? O espírito de Corá. Murmuração. Murmurar, Deus matou 3.000. Depois de Deus matar 3.000, ficou 14.000 falando que Moisés não precisava ser duro daquele jeito. Aí ele matou os 14. 3.000 morreu. Era para o resto ter como exemplo? Não. 3.000 morreu. Abriu a terra e engoliu. Ficou 14.000. Não precisava. Povo ruim, gente. Rapaz, se eu vejo a terra engolindo alguém, você... Meu Deus, grandioso, santo, santo. Você acha que eu vou murmurar? Povo não é fácil, não. Não é fácil, não. No verso 5 a 8, Tiago ensina aqui, ó. Quando somos provados, precisamos pedir sabedoria. O que é sabedoria, irmão? Sabedoria é mais que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Quem é o crente sábio na igreja? É aquele que põe em prática tudo que ele ouve. Sabedoria é usar o que aprende. No dia do arrebatamento, o ponto-chave entre um povo e o outro povo é a sabedoria. Diz a Bíblia que as virgens loucas ficaram, as sábias subiram. O que separa os crentes dentro da igreja? Eu disse igreja, são 10 virgens. 5 ficou e 5 subiu. Qual é a diferença de um para outro? Sabedoria. Diga, vitória. Ah, você vai ter muita. Eita, você vai ter muita. Diga amém. Amém. Ei, Jeová. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus.
Sabedoria é a maneira que você passa o conhecimento. Como você sabe que uma pessoa tem sabedoria? Ela consegue explicar, ensinar o que ela aprendeu. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é como você passa o conhecimento. Tem muita gente que tem muito conhecimento e não tem sabedoria. Tem muita gente que tem sabedoria e não tem conhecimento. Tem muita gente que não consegue ensinar o que ele sabe. Não tem o quê? Sabedoria. Eu vou terminar aqui agora. Estou doidinho para você falar, não, continua. Eu vou terminar mesmo assim. Dos versos de 13 a 18, Tiago fecha a questão do que nós falamos que ia ser do 1 ao 18. Ele diz assim, quando a provação pode se transformar em tentação. Agora o caldo engrossa. Olha o que Tiago fala aqui, do 13 ao 18. Quando alguém for tentado, você vê que ele sai da provação e vai para a tentação. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus a ninguém tenta. Você vê que primeiro ele está falando que a provação é para produzir, é para você crescer, mas depois ele vai dizer que tentação nada tem a ver com Deus. Que coisa interessante. Ele continua a dizer aqui, verso 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após consumado, gera a morte. Meus irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo o Pai das luzes que não muda com sombras inconstantes, pois por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como primogênitos, primeiros frutos de tudo que ele criou. Aqui Tiago fecha. Uma pessoa madura, ela é paciente nas provas. Porém, uma pessoa imatura, na hora das provas, ela transforma a provação em tentação. Como é que isso funciona? Quando Deus nos prova, é para produzir em nós. E essa é uma mensagem pouco pregada hoje em dia também. Mas Deus nos prova para fazer você crescer, você desmamar. E aí nós podemos herdar as bênçãos. Então, quando passamos por dificuldades, somos tentados a questionar a Deus e o poder de Deus. Então, como que Satanás faz? Ele oferece um escape, um atalho, para que você transforme a provação em tentação. E é essa oportunidade que nós chamamos de tentação. Por exemplo, Jesus, nós sabemos que tem aqui a história da tentação dele, e aqui tem 3 fatos para vencermos a chamada tentação. Na história de Jesus, na história dos apóstolos, para você entender, nos versos de 1 a 16, olhe para frente e considere o julgamento de Deus. Você precisa entender que Deus está no controle. Deus não está dormindo. Ele pode estar em silêncio, mas silêncio de Deus não é igual a abandono de Deus. José, quando estava no calabouço, Deus parou de lhe dar sonhos, Deus parou de falar com ele, mas deu sonhos a Faraó. Quando Jonas estava no ventre do peixe, Deus não falou nada com Jonas, mas falou com o peixe. Tem gente já trabalhando para você, tem gente já sonhando o seu sonho, já tem gente com o seu nome em cima da mesa. Nesse exato momento você não sabe, mas já tem anjo mexendo nas gavetas, já tem anjo mexendo lá no banco. Deus está trabalhando na sua vitória, Deus está trabalhando no seu sonho. Aleluia! E sabe, meu irmão, Deus não precisa cantar de galo. Ei, eu vou ali fazer um negócio para você, não. Ele está fazendo. Aqui agora tem cura acontecendo, aqui agora tem milagre acontecendo, aqui agora tem bênção financeira acontecendo. Você não precisa ouvir, mas Ele está agindo. Sabe,
Nosso problema, enquanto José estava no calabouço, Deus escondeu dele que ele seria governador. Se José não tivesse ido para o calabouço, você não estaria aqui, não seria salvo. Porque Israel não existiria. José foi para o calabouço, porque lá na frente Deus protegeria Israel da extinção da fome. Todas as nações foram extintas, mas Deus transformou José, transformou a angústia, o mal, a dor em triunfo. Porque todas as coisas, as más e as boas, contribuem lá na frente para o bem daqueles que amam o Senhor. Às vezes você não entende o que Deus está fazendo na sua vida. Não precisa. Entenda Deus. Dele você entende. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus nunca decepcionou você. Deus nunca mentiu para você. Deus nunca enganou você. Ele não é um Deus que fica plantando sonho e não cumpre. Deus vela pela sua palavra cumprir. Talvez você não entenda o que Deus está fazendo. Entenda Deus, compreenda Deus, saiba que Ele é poderoso, saiba que Ele é tremendo. Como se transforma a tentação ou provação em tentação? É simples. O camarada está com um problema financeiro. O que é tentação? Ele passa e vê um dinheiro ali. Ele tem duas atitudes mediante aquilo. Aquilo não mexe com ele. Ele pega aquele dinheiro e procura o dono. Ou ele pondera no coração pegar o dinheiro. Esse ponderar é tentação. E sabe qual é o problema da tentação? Que tentação é um ovo gigante, que se for chocado, Tiago diz que dá luz a um filho chamado pecado. Você não pode procurar caminhos mais fáceis quando você está sendo provado, senão você vai transformar essa provação em tentação. Pastor, Deus está usando ele para falar com você, Deus está usando ele para tratar você. Não tenta atalhos. Vou para outra igreja que lá ninguém conhece meu problema. Gente, honestamente falando, os crentes estão vivendo momentos muito difíceis por essas atitudes minimalistas, essas atitudes de imaturidade. Em vez de receber de Deus. Irmão, posso te falar uma coisa? Um grande segredo para a vitória aqui. Posso te dar um grande segredo para a vitória aqui? Fala comigo, Senhor, e o teu servo ouve. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente quer a bênção de Deus, e a bênção de Deus vem numa embalagem que a gente não esperava. Os judeus sempre quis o Messias, mas veio com a cara que eles não quiseram. Veio numa embalagem que eles não, esse aí não é o Messias. Sabe, às vezes a bênção de Deus na sua vida está naquele irmão que você não gosta na igreja. Ninguém fala Deus aqui, gente. Que coisa impressionante. Ninguém vai falar, fala Deus, glória a Deus. Eu concluo dizendo a você o seguinte: não é fácil, não é bom, não é gostoso passar por provação. Mas aprenda a crescer, a ter vitória. Deus é um Deus de deserto. A Bíblia Sagrada é entendida de três maneiras: literal, tipológica e simbólica. Na tipologia bíblica, o Egito tipifica o mundo, o deserto tipifica a minha trajetória, Canaã tipifica o céu. De acordo com a tipologia bíblica na teologia, eu saí do Egito, estou aonde hoje? Aonde? Indo para... Ai, Senhor, me tira desse deserto. Volta para o Egito ou morre e vai para o céu. Só que tem uma coisa boa no deserto. Deserto você não mora, você passa. Deserto não é lugar de derrota.
Deserto é lugar de provisão. Lá no deserto uma pedra andava com eles. Cristo nunca deixou eles no deserto. Tinha a coluna de fogo, tinha um maná. Todo dia tinha um milagre, todo dia tinha uma bênção. Você está no deserto até chegar ao céu, então tu vai começar a viver bênçãos diárias, vai começar a viver milagres diários. Deserto é lugar de milagre, deserto é lugar de provisão. Não é lugar de sofrimento, é lugar de batalha, mas é lugar de vitória, é lugar de vencer, meu irmão. Aleluia, fique em pé no seu lugar. Eu sinto que o Espírito Santo falou com muita gente aqui. Eu sei disso. Mas eu quero que você ponha a mãozinha no seu coração. Medite no que foi pregado. Pois leia de novo, Tiago 1, do 1 ao 18. Pare para pensar. Qual a virtude está lhe faltando? Você tem entendido a função do homem de Deus na sua vida? Você tem entendido que talvez esses momentos seja Deus tratando, pastoreando, cuidando? Você quer alcançar a vitória, irmão? Não existe pó mágico, não existe pó de pirim-pim-pim. Sabe, eu vi a Miley Cyrus falando uma coisa que me chocou, pastor Davi. Ela no final do seu show disse assim: se você pedir uma coisa para Deus, para Jesus, Ele não te der, experimente pedir ao diabo, Ele vai te dar. E ela disse, sabe por quê? Para receber coisas de Deus tem que ter fé. Para receber coisas do diabo, basta pedir. Ela não mentiu, não. Não tem coisa fácil com Deus, não, irmão. Vai lá na igreja, ora por mim. Foi o diabo que ofereceu tudo de graça para Jesus. Deus nunca ofereceu nada de graça para ninguém. Tudo na vida tem um preço. A salvação é de graça. Não aceita Jesus, você vê. Não entrega, não dá a sua vida. A salvação custa a sua vida. Você tem que dar a vida para Ele, senão você não é salvo. Como é que é de graça? Foi pela graça, mas você tem que entregar a sua alma a Ele para ser salvo. Tem que crer em Jesus. Qual é o preço então? Entregar a sua alma a Ele. Talvez seja um preço caro. Então tira da sua cabeça que Deus te dá tudo de mão beijada. Mas sabe que quando a vitória vem, e ela vem da parte de Deus, o diabo não pode tomar. Quem crê que o seu milagre está chegando? Senhor, eu oro aqui por esses servos do Senhor. Em nome de Jesus, gaste 2 minutinhos orando. Esses servos do Senhor, dê uma vitória financeira agora, Pai. Dê um milagre financeiro agora. Deus está indo lá na família, lá na casa. Tem gente que está sendo transformada agora. Se arrependa das suas murmurações, dos seus queixumes. Você está andando em círculo no deserto porque você não entende o que Deus está fazendo. E às vezes você já transformou provação em tentação. Está pegando atalhos. Irmão, é tempo de mudança. Senhor, fale com a sua igreja todos os dias. Cura quem precisa de cura. Liberta quem precisa de libertação. Restaura. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus.